Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI. Se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça a subscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E, recentemente, o Clube FI também lançou um plano novo, informações detalhadas dos imóveis que fazem parte dos fundos imobiliários. Então, acesse lá a nossa área de planos de assinatura com todos os detalhes do plano FI Data Professional. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai sempre encontrar o nosso curso tradicional, né, de fundos imobiliários. Bom, os nossos convidados de hoje são Felipe Rosa e Juliano Bandone, que são da equipe de gestão, né, de fundos imobiliários da Rio Bravo. Tudo certo aí, Felipe? Tudo certo, Thiago. Obrigado pelo convite. Tudo certo, Felipe. Então, obrigado aí pela sua primeira participação aqui no nosso programa. E aí, Juliano, tudo certo contigo? Tudo certo, Thiago. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Legal, Juliano. Então, Juliano, também a participação aqui no nosso programa. Lembrando, né, que a Rio Bravo é uma gestora bastante tradicional, né, no mercado de fundos imobiliários. Tem muitos fundos listados. Né, a equipe de outros gestores já passaram aqui, inclusive, nesse ano. A gente já tem agendado aí também outras entrevistas com outros gestores ainda esse ano. Então, o objetivo dessa entrevista de hoje, a gente vai tratar especificamente de dois fundos, né? O Rio Bravo Renda Residencial, que é o fundo mais novo aí da casa, né, que opera sob o código RBRS11, e depois a gente vai falar também do Rio Bravo IFIX Fundos de Fundos, que na verdade está trocando de nome agora, né? A gente vai falar sobre esse assunto, que é o Rio Bravo Fundo de Fundos, né, que opera sob o código RBFF11. Mas, antes de falar especificamente aí dos fundos, Felipe, você poderia falar um pouco da sua experiência profissional aí nesse mercado? Claro, Thiago. Falando brevemente aqui, eu comecei minha carreira em banco de investimento no exterior, muito focado em M&A. Fiz minha transição de volta para o Brasil, trabalhando na Accenture, na consultoria, na parte de M&A também. E depois disso ingressei no mercado de real estate, trabalhando um tempo na WeWork e agora há um ano já aqui no time da Rio Bravo. Em um banco internacional, depois eu migrei para a área de fundos em outro banco. Eu comecei também a mexer um pouco no mercado imobiliário, e daí eu migrei efetivamente depois para a área de fundos efetivo real estate. Legal, Juliano. E, então, para entrar agora especificamente nos fundos, a gente vai começar a falar então do mais recente, né, o Rio Bravo Renda Residencial. Então, o Felipe Rosa, né, o Felipe Quaresma, ele é o responsável, então, né, por esse fundo aí dentro da Rio Bravo. E, então, Felipe, como é que foi o resultado da oferta, né? A gente está num período difícil, né, de pandemia. O mercado imobiliário, de qualquer forma, semana passada aí bateu aí 1 milhão de investidores. Então, também queria falar para a audiência que a gente fez uma live especial lá no nosso canal, uma live aí com participação de vários gestores, analistas e demais especialistas aí no mercado de fundos imobiliários. Então, o mercado continua aí crescendo, mas, de qualquer forma, é sempre um desafio, né? Uma oferta num cenário como esse. E também as cotas já começaram a negociar na B3, né? É isso aí, Thiago. De maneira geral, o resultado foi bem positivo, tá? Principalmente levando em consideração todos os desafios que essa oferta oferecia, né? Então, você falou um deles, era realmente uma época de pandemia, mas, primeiro de tudo, é um IPO de um fundo imobiliário que torna também a previsibilidade de dividendos dos cotistas um pouquinho mais complexa. É uma estratégia, é uma tese extremamente nova, né? Existem pouquíssimos fundos com a tese de residencial para renda hoje do mercado. Além disso, a estrutura de aquisição que a gente montou para esse fundo também é super nova, que exige também um entendimento, uma explicação para o mercado de uma maneira super clara para fazer esse produto super atrativo. E é uma tese também que vinha com o pé atrás já, né, de muitos investidores,
devido a outras ofertas que não foram super bem sucedidas nesse período, né? Então, a gente saiu com uma oferta no volume total de 200 milhões, o volume mínimo era de 55 milhões, e a gente conseguiu captar aí 104 milhões de reais. Então, de maneira geral, foi sim super positivo, pois a gente conseguiu colocar o fundo de pé, conseguiu colocar no mercado uma tese que é totalmente independente em termos de aquisição e originação de novos ativos, né? E o mais importante, a gente conseguiu colocar no mercado mais uma opção de produto para os investidores. Interessante, né? Até ressaltando aqui para a nossa audiência, o Rio Bravo Renda Residencial, como o Felipe comentou, realmente é uma tese diferente, né? Primeiro, né, porque o segmento residencial de renda, né, que não é uma incorporação, temos poucos fundos no mercado, então acho que o mercado, como comentei aqui, né, com 1 milhão de investidores, o mercado crescendo, cada mês então mais investidores, e a gente sempre fala aqui de como que a gente precisa inovar, né, então é interessante aqui Rio Bravo, que é uma instituição aí tão tradicional nesse mercado, já foi uma das primeiras, né, então é interessante que vocês tenham trabalhado aí nesse tipo de fundo, e então a oferta já foi finalizada, um pouco mais de 100 milhões de captação, e então cota já, investidor que quiser também, que não participou, já está sendo negociada na B3, né? É isso aí, a cota começou a ser negociada na B3 ontem, primeiro dia aí de operação de negociações na B3, e concordo 100% com o que você falou. Eu acho que a Rio Bravo, como uma casa tradicional e pioneira em administração e gestão de fundos imobiliários, tinha a obrigação sim de trazer novos fundos aí para complementar a carteira de investimentos imobiliários dos investidores. Bom, legal. E Felipe, você poderia então fazer aí para a gente começar, né, um pouco fazer um resumo, você falar um pouco das características gerais aí do Rio Bravo Renda Residencial? Claro, Thiago. Então, de maneira geral, o fundo tem um regulamento bem abrangente, tá? Então, a gente pode comprar desde ativos residenciais na forma mais tradicional do mercado, né, comprando os ativos prontos em si, até terrenos, CEPAC, participar em SPE, participar em desenvolvimento e etc. Então, a gente tem a opção de fazer tudo isso dentro do nosso fundo. Mas dentro desse universo todo, o principal objetivo do fundo é oferir rendimentos da renda desses ativos imobiliários. Então, a gente quer que os dividendos distribuídos para os nossos investidores tenham como originação as locações das nossas unidades residenciais. E para identificar boas oportunidades, quando a gente identificar essas boas oportunidades, quando a gente entender que são bons momentos de mercado, a gente também vai fazer a venda dessas unidades residenciais. Então, eu vou explicar mais para frente um pouquinho para vocês o nosso modelo de aquisição, que permite que a gente compre as unidades de uma maneira mais barata. Então, a gente consegue gerar esse ganho de capital para os nossos investidores, e a gente quer, sim, apimentar um pouquinho esses rendimentos com esse ganho de capital, com essas vendas. E acho que até me prolongando um pouquinho, acho que é importante a gente falar como que a gente vai atingir esses objetivos, né? Então, a gente tem 3 principais características que a gente almeja para todos os ativos dentro do fundo. Então, primeiro, a gente quer que todos os ativos estejam dentro dos principais centros urbanos de maior densidade. Então, a nossa tese hoje está 100% focada e construída dentro do mercado de São Paulo, nas principais regiões. Segundo, a gente quer que os nossos ativos estejam próximos a universidades, centros hospitalares, centros comerciais, próximos a transporte público, tudo isso que vai gerar uma demanda orgânica e atrativa para as unidades residenciais. E, por último, a gente identificou aí um padrão de liquidez, né, em termos de tipologia, que é isso que a gente quer para os nossos ativos, né, os ativos mais líquidos que locam e vendem mais rápido para os nossos investidores. Certo, e até para quem não participou da oferta, ou para quem não leu o material publicitário, né? Enfim, eu acabei não lendo o prospecto, talvez até tenha informações mais ricas e detalhadas, mas de qualquer forma o próprio material publicitário está bem interessante para quem quer entender um pouco do que é esse mercado residencial, né? Porque a gente fala muito, e a cada momento tem o segmento que está em evidência, né? Hoje a gente fala muito do segmento logístico, um tempo atrás era o segmento de shoppings, enfim, agora inverteu, né? Os shoppings não estão aí né, dada a questão da pandemia, não estão tão em evidência assim,
E o residencial, como a gente comentou aqui, é um segmento novo, eu achei bem interessante, eu queria que a gente pudesse comentar até para a audiência entender um pouco dos fundamentos também do segmento residencial, né? Que vocês apresentaram, por exemplo, ali no material publicitário, um relógio do Real Estate Residencial ali de São Paulo. Então, pela leitura de vocês ali, os números indicam que a gente estaria entrando, estaria no começo, então, dentro de um ciclo de uma fase de expansão, correto? É isso aí, Thiago. Essa é a nossa leitura assim, do mercado hoje, tá? Então, para explicar um pouquinho para você, os lançamentos e as construções ficaram sim parados por um tempo, muito devido aí às medidas restritivas do governo, devido às aglomerações, mas o mercado imobiliário residencial é um dos mercados que realmente tem mostrado essa retomada em V aí que é desejada por muitos outros setores, né? E os números mostram isso sim, tá? Então, falando um pouquinho dos ciclos anteriores, 2018, que foi um ano de recuperação, né, saindo daquele período de crise, já tinha sido um ano acima da média dos últimos anos em termos de lançamento, em termos de venda de unidades residenciais. Isso já mostrava que o mercado estava superando assim, esse momento de retomada e estava no início de um momento de expansão. O que cravou isso foi o excelente ano, o excepcional ano, na verdade, do mercado em 2019. A gente teve recordes de número de lançamentos, recorde em número de vendas. Então, se a gente colocar isso na conta e considerar que mesmo com os impactos da pandemia, a gente voltou aí 1 ou 2 anos no ciclo do mercado, a gente ainda continua em patamares acima da média do mercado nesse ciclo de 10 anos, né? Então, muito acima ainda dos patamares baixos ali do vale que a gente chegou durante a crise de 2014 e 2017. E acho que outro ponto que mostra esse início de expansão e essa retomada em V do mercado são os últimos números, né? Então, uma própria pesquisa do Secov mostra que em julho o número de unidades comercializadas foi já 45% acima do mês de junho e 21% acima do mesmo mês de julho do ano passado. Então, a gente está, assim, movendo para o ano de 2020, talvez não seja, provavelmente não vai ser um ano igual a 2019, mas vai ser, sim, um ano super atrativo para o mercado, e acho que também, bom, isso é pano para outras conversas, mas a gente está vendo aí a fila de IPOs das incorporadoras que mostra também o aquecimento do mercado esse ano. E, Felipe, a questão da pandemia, né, impressiona, então, o número de vendas, né, residenciais, as imobiliárias, enfim, as equipes de venda, então, vem se adaptando, está incluindo também uma tecnologia para poder fazer esse processo, né, porque é dificultada essa questão da visita ao imóvel, ao mesmo tempo você tem um outro fator que de repente impulsiona, né, que seria o que a gente vem comentando aqui sempre, né, a questão das mínimas históricas aí da Selic, e você já tem, né, financiamento imobiliário já com taxas mais atrativas. Então, o que você poderia falar aí desse dia a dia aí, desse mercado de compradores e vendedores aí do mercado residencial? Legal, eu acho que você tocou num ponto importante. As incorporadoras sim tiveram que se reinventar nesse período, muitas delas estão fazendo vendas online, tem tours, praticamente 360 dos apartamentos mobiliados dentro de cada um dos sites, então elas têm se revolucionado sim, têm trazido soluções super interessantes para os compradores. Mas acho que uma coisa muito importante que você mencionou também é realmente essa taxa Selic, as taxas de juros bem mais baixas que estão impulsionando bem o mercado, né? E indo já um pouquinho para as locações e sendo super realista, essa superação do CDI que passou aí a taxa dos aluguéis, né? Superou os aluguéis, a rentabilidade dos aluguéis superando o CDI, e não por um aumento nos preços de locação, aumento nos preços da rentabilidade do aluguel, né? Isso é importante dizer, que mostra que a rentabilidade dos aluguéis se mantém super resiliente nos últimos anos, sempre sim, próximos aí desses 5%, 6%, 7%, e a taxa Selic caindo mesmo acaba deixando outros produtos financeiros mais atrativos. Sim, e também dentro desse material, ainda o mercado que é o foco aí, né, o mercado de São Paulo, ou vale também para outras grandes cidades, né? Primeiro que eu vi isso que você comentou, né, pela primeira vez nesses últimos 10 anos, o yield do aluguel de São Paulo está superando o CDI, né?
E a segunda questão também que eu achei bem interessante, né, a gente está falando que investimento imobiliário é um investimento de longo prazo. Então, olhando para tendências de comportamento, vocês também colocaram ali informações que indicam forte nos próximos anos de crescimento dessa proporção de locações de residência em relação à propriedade, né? Quer dizer, as pessoas tenderiam agora, por questões de comportamento, essa nova geração, então que isso seria uma grande oportunidade como um fundo de vocês que se lançaram agora, né? Exatamente, Thiago. Eu acho que esse ponto da mudança de comportamento, dessa mudança de padrão de consumo, é um dos que requer assim, maior atenção e corrobora muito com a tese, né? Então, algumas pesquisas têm mostrado que os jovens, e os jovens que eu digo são os millennials, aí, os nascidos de 1985 para frente, que são os aí de 29 a 39 anos, né? Esses são os jovens que a gente está chamando aí de público hoje. Esses jovens têm mostrado uma tendência de consumo muito ligada à flexibilidade, né? Então, esses jovens têm como principal interesse de vida hoje viajar ao mundo, ganhar altos salários, estar em ascensão de carreira e etc. E o imóvel próprio já não está mais entre as prioridades de vida desses jovens. Então, realmente, flexibilidade vai ser a palavra-chave para essas novas gerações. E a locação está super em linha com isso, né? Os jovens eles não querem ficar presos a um imóvel ou parcelas longuíssimas da compra de um imóvel sem entender realmente qual que é o atual momento de vida, qual vai ser um próximo passo até eles tomarem uma decisão super importante como essa. Bom, legal, Felipe. E agora entrando especificamente na estratégia, né? Então você já comentou que pelo menos inicialmente, os imóveis vão ficar na cidade de São Paulo, né? Até vocês citam ali os bairros, mas eu gostaria que você também falasse dos principais bairros aí para essas primeiras aquisições. E qual que seria a diferença entre o que vocês chamam lá de uma estratégia core e o que seria essa estratégia oportunista? Legal, Thiago. Então, pegar a sua pergunta mais fácil aqui primeiro, que é das regiões. A gente identificou algumas regiões, sim, para colocar o nosso foco de originação, que estão dentro daquelas características que eu comentei com você. Vila Madalena, a gente está olhando Pinheiros, a gente está olhando Itaim Bibi, Vila Olímpia, Berrini, Moema, Vila Mariana, Paraíso, a região dos Jardins, tanto Jardim América, Jardim Paulista, a gente olha Higienópolis, a gente olha o centro da cidade também, mais ali para o lado da República. Então, todas essas regiões que a gente acredita que são centros comerciais, que estão próximos a universidades, transportes públicos e etc. Então, essas são as principais regiões que a gente quer focar aí os nossos ativos. E aí, entrando um pouquinho na sua segunda parte da pergunta sobre as nossas estratégias de aquisição, a gente colocou realmente no nosso material publicitário aquela matriz tradicional do real estate, né? Entre risco e retorno, quais são as principais estratégias. Então, a gente está focando nos dois principais espectros ali, né? Então, as aquisições core são as aquisições mais conhecidas no mercado, né? Então, as aquisições de ativos prontos, ativos já performados, ativos bons, onde existe um pouco trabalho de turnaround, ou ele já está muito próximo do potencial máximo de geração de caixa, esses ativos dessa estratégia core. O único problema que a gente identificou com essa aquisição dentro do mercado imobiliário residencial é que, para comprar esse controle do condomínio, pelo mercado residencial ser extremamente pulverizado, ia ser uma tese muito difícil da gente conseguir escalar 100% de todas as unidades. E para resolver esse problema de escalabilidade, a gente entra nas aquisições oportunistas. Então, o que são as aquisições oportunistas? São as aquisições que têm um tempo maior, né? Elas têm um potencial de geração de caixa maior também, mas elas têm um tempo de desenvolvimento até o ativo ficar pronto, de um percentual relevante dessas unidades. Não, legal. E a gente também comentou, aliás, ele ainda está muito concentrado em imóveis, seja lá qual for, né, o segmento, mas pela minha opinião, acho que caberia até outras cidades fora até da própria região sudeste, né? O regulamento do Rio Bravo Renda Residencial, ele permitiria investir, por exemplo, em outras capitais, até fora da região sudeste? Existem poucos players no mercado. A gente acha que a gente tem aí um poder tanto poder de barganha, mas um poder de originação muito grande
com as incorporadoras, sendo um dos únicos players que está dentro desse mercado e que consegue ter um bolso fundo suficiente para comprar esse percentual relevante das unidades. Então, hoje a nossa tese vai estar focada na região sudeste, principalmente em São Paulo, mas nada impede que futuramente, identificando boas oportunidades e bons mercados, a gente expanda, assim, essa tese do fundo. Bom, legal. E como que funciona, enfim, a tese oportunista, como você falou, né, a ideia de você até ser o majoritário, vamos dizer assim, né, daquele edifício, enfim, entra essa questão do desenvolvimento do fundo, então eu queria que você explicasse como que essa estrutura, que eu acho que essa é a grande diferença, né, da estratégia de vocês, porque normalmente a questão da incorporação, ela gera um problema, né, porque nós temos essa cultura de tentar deixar o dividendo com uma distribuição mais regular possível, né? E quando você coloca na carteira incorporação, você pode ter períodos mais longos, né? Até aquele imóvel ficar pronto e ser alocado. E aí vocês criaram um mecanismo que envolve ali uma situação de um CRI, né? Que de certa forma tenderia a deixar uma distribuição aí mais linear de dividendos para os cotistas. Então eu queria que você explicasse aí em detalhes como é que funciona essa estrutura. Legal, Thiago. Não, com certeza. A estratégia oportunista também teria um problema, né? Que o principal motivo que os investidores de fundos imobiliários compram as cotas dos fundos imobiliários é realmente o dividendo mensal ali caindo na conta certinho. E para sanar esse problema da aquisição oportunista, né, para a gente conseguir distribuir dividendo durante esse período de desenvolvimento, a gente bolou essa estrutura que é exatamente isso que você está falando. Então, a gente entra com as incorporadoras antes do lançamento residencial, então aquele lançamento tradicional, com stand de vendas, corretores, etc. Então, a gente entra um passo antes disso, faz a aquisição de pelo menos 50%, se não 100% das unidades. A gente coloca todos esses custos de aquisição dentro de uma estrutura de dívida. Então, ou um CRI, ou a gente pode estruturar até uma renda garantida, qualquer outra forma qualquer outra estrutura de aquisição durante todo esse período de desenvolvimento. Então, o CRI, a gente receberia os juros, né, desse CRI, que a gente distribuiria para os nossos cotistas em forma de dividendo, e a renda garantida nada mais é do que muito parecido com um aluguel, né? Então, mês a mês certinho, exatamente esse valor caindo mensalmente até a entrega das unidades. Na entrega das unidades, nas estruturas de dívida, né, nos CRIs, ao invés dessa da dívida, ela me dá as unidades, ela faz uma dação em pagamento, então ela dá as unidades para Rio Bravo, a gente dá a dívida como quitada e a partir daí começa a operação das locações. E só para finalizar, eu acho que esse modelo aqui está permitindo que a gente faça aquisições super vantajosas para o fundo, né? Então, quando a gente entra antes do lançamento, a gente tira do custo da conta da aquisição, né? Os custos de marketing, custos de corretagem, custos de stand de vendas, tudo isso que encarece o projeto. E acima disso, a gente ganha um poder de barganha com as incorporadoras por estar tirando praticamente todo o risco de venda, né? Então, quando a gente fala para ela, você não vai precisar lançar e você não tem risco de venda nenhum durante esse período de desenvolvimento, você está com a sua obra praticamente garantida, você ganha um poder de barganha muito maior para conseguir um desconto ainda maior no valor das unidades. Então, isso tem mostrado uma tese que tem... De forma resumida, o fundo ele primeiro meio que financia a obra para depois adquirir e receber a renda de locação, é isso? É isso aí, a gente funciona como uma espécie de financiamento realmente para as incorporadoras, só que sem risco de incorporação, né? Não tem risco de vendas, não tem risco de fluxo de caixa da SPE, e essa dívida ela funciona de uma maneira que é a prova de atraso e adiantamento de obra, né? Porque como a data da entrega é no habite ou entrega das chaves de obra, a gente vai continuar recebendo os juros ou os dividendos durante esse mesmo período. Então, isso ajuda os investidores também a ter essa previsibilidade de rendimentos. E até a gente estava conversando aqui antes da entrevista, né? Porque como investidor, eu sempre tive essa curiosidade, né? Porque hoje, se olhar no mercado, que a gente sempre fala para os investidores, se você olhar lá na sua imobiliária, na sua cidade, ver preço metro quadrado que você pode comprar, e quando você aluga, o rendimento sempre fica muito abaixo do que paga um fundo imobiliário na média. E aí eu sempre fiquei, mas como é que funciona um fundo imobiliário
residencial. Então, grande parte você respondeu, porque você tira aí muitos custos, né? Que envolve aí o que a pessoa física adquire aquele imóvel que está embutido de custo, que o fundo vai conseguir fazer todos esses cortes com a parceria com essas incorporadoras, né? Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Acho que o principal, o X da questão de imóveis para renda é você conseguir comprar super bem, né? Então, e aí, tanto em altas e baixas de mercado, você vai conseguir gerar um rendimento atrativo para os investidores. E aí, um investidor institucional como a gente consegue ganhar escala na operação dos imóveis, então a gente tem os nossos operadores de locação, a gente consegue operar um número de unidades mais, o rendimento, né, até um rendimento mais atrativo para os investidores. Antes agora de ainda chamar o Juliano para a gente falar do FOF, então essa estratégia, né, que a gente comentou agora, né, que permite que o fundo compra num preço muito atrativo, né, que você corta todos esses custos, você tira todo aquele risco que a incorporadora tem, você ainda tem você consegue ainda, né, absorver os custos do fundo, incluindo taxa de gestão e administração, e qual que é a expectativa, né, que vocês têm para os próximos anos do que seria lá na ponta o dividend yield para o cotista? Legal, Thiago. A gente está imaginando, a gente vai ter até para contextualizar um pouquinho, a gente está imaginando que a gente vai ter dois tipos de locação, tá? Então a gente vai ter locações convencionais e locações de short stay, que a gente chama, que são as locações por temporada, aí muito parecido com um hotel, mas tem um perfil de ocupação um pouquinho diferente, né? Então são locatários que gostam de cozinha, que querem praticamente o conforto de um apartamento para ficar um período maior, mas não um período de 1 ano e meio, um contrato de 30 meses. Então, com o balanceamento dessas duas estratégias, a gente acha que a gente vai conseguir atingir patamares aí de 7% a 8% de yield dentro já nas locações e etc. Né? Claro que o nosso fundo vai continuar sempre crescendo quando a gente tiver imóveis já nas locações, a gente provavelmente vai ter outros imóveis dentro das dívidas também, dentro dos CRIs e rendas garantidas. Então tudo isso vai ajudar a gente a ter uma previsibilidade de rendimento, quanto também o rendimento. Fundo, Felipe, da mesma forma com o shopping center, né, um fator chave de sucesso é a administradora que está no dia a dia ali, por exemplo, gerenciando tudo, né, os lojistas, as estratégias de marketing. Como é que funciona a parte residencial, quer dizer, a administração desses condomínios? Vocês vão ter parcerias com administradores? Não, a gente vai ter parcerias. Então, a gente enxerga dois escopos diferentes, tá? Então a administração predial em si, que é o que a gente está acostumado a ver em todos os condomínios residenciais, e a administração das locações. Então isso a gente está... Mas agora, então, eu vou falar com o Juliano, Juliano, que a gente tem aqui o de fundos. Então, como eu comentei aqui, eu queria que você explicasse, né, que sempre houve uma confusão, né, por parte até dos investidores em relação à estratégia do fundo, né? Então, na verdade, o agora antigo, né, Rio Bravo e Fix Fundo de Fundos, na verdade, não é um fundo de gestão passiva, não é um ETF, ele é um FOF com gestão ativa, correto? Exatamente. É até engraçado porque o que motivou a gente fazer essa mudança no nome foi simplesmente porque chovia um monte de pergunta no nosso RI, né, para a Isabela, sobre a gestão do fundo, perguntando se o fundo tinha alguma característica de ser passivo ou uma tentativa de ser um ETF simplesmente pelo nome, né? Apesar que nos relatórios gerenciais a gente mostra, muito acabava confundindo sim os cotistas. Sim, agora então ele passa, pelo menos eu olhei lá no Clube FI, né? O nome é Rio Bravo e Fix Fundo de Fundos, o código continua o mesmo, né? O RBFF11, só que o nome agora passa a ser, então, Rio Bravo, somente Rio Bravo Fundo de Fundos, né? Exatamente isso, Rio Bravo Fundo de Fundos. Então, você comentou também aqui da questão do RI, eu queria lembrar também a nossa audiência, que a Rio Bravo já há algum tempo também é parceira do Clube FI, lá no Espaço RI, né? Então, aqueles investidores, enfim, os nossos usuários que têm alguma dúvida sobre todos os fundos listados da Rio Bravo, podem enviar suas dúvidas, suas perguntas diretamente para ela, por ter nos auxiliado aqui na produção dessa entrevista.
E, Juliano, e qual que é a estratégia aí do quase 30 listados já desse segmento, no nosso mercado? Qual que é o foco do FOF de vocês? Eu vi que vocês têm 3 tipos também de estratégia, né? Uma delas é, por exemplo, a tática, a estratégica. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí das estratégias do fundo. Basicamente, o nosso FOF, diferente de alguns fundos em CRIs, a gente é um FOF puro sangue, né? Até para falar que a gente não tem nenhum CRI na carteira, a gente tem um CRI. Acho que só um passo para trás, antes de eu explicar isso, como esse fundo ele era de uma antiga gestora, né? Ele passou para a gestão da Rio Bravo na segunda quinzena de agosto do ano passado, né, em 2019. De lá para cá, a gente fez diversas mudanças na carteira. Esse CRI não fazia sentido, ele é super pequeno na carteira, então por isso que ele continua lá. Não fazia sentido tirar ele, enfim, é super seguro o risco de crédito, mas o Rio Bravo Fundo de Fundos ele é um FOF puro sangue, né, que investe majoritariamente em cotas de fundos imobiliários de diferentes setores. A nossa grande estratégia, se você for ver, né, no espectro de risco e retorno de todos os FOFs do mercado, a gente está lá querendo ser um bom pagador de dividendos com uma gestão super fundamentalista, né? Então, pautada ali nos fundamentos do mercado imobiliário, do real estate mesmo, avaliando realmente o tijolo que a gente investe, tá? Então, acho que é ser o reloginho de dividendos do cotista. E para isso, a gente divide o nosso book de carteira em 3 classes, né? Que é o estratégico, o tático e o high yield. Também algumas pessoas do mercado, elas dividem diferente da gente, com ganho de capital e recorrência, mas a gente gosta de dividir nessas 3 estratégias. E essas 3 estratégias, acho que para explicar cada uma delas para os investidores, o book estratégico é aquele fundo que a gente fala que a gente tem uma visão de super longo prazo, né? Então, um horizonte bem grande, então de 3, 4 anos, e são fundos que a gente acredita muito na gestão, acredita muito no tijolo, e que a gente poderia ali dormir abraçado com eles, que a gente estaria bem tranquilo, né? Então, isso quer dizer que a gente não gira esse book? A gente gira. Eventualmente, assim, por exemplo, se algum desses fundos estão fazendo emissão e a gente acha que a gente não vai estar aumentando o preço médio muito, ou enfim, no nosso viés, às vezes a gente está até reduzindo o preço médio, a gente gira essa posição taticamente para oferecer aquele ganho de capital que é importante para os cotistas. O segundo book, que é o tático, são posições com um prazo de desinvestimento, enfim, desde fundos que a gente encontra uma arbitragem muito grande no mercado secundário, que não necessariamente a gente ama o tijolo de paixão, mas são fundos que estão descontados e que fazem sentido, existe um racional de alocação, e a gente entende o porquê desse desconto, entende o porquê esse fundo ele deve apreciar nesse book tático, então a gente aloca ele nesse book tático. Mas são operações não tão óbvias do mercado imobiliário. Então, por exemplo, no caso nem é o fundo da Rio Bravo que está nesse book high yield de papel que a gente aloca. E acho importante também explicar os nossos ranges de alocação. O fundo para ele ter nesse book no book estratégico, de 70% a 80%. Hoje essa alocação está mais ou menos na casa de 78%. E o restante, os outros 30%, eles ficam divididos entre high yield e tático. Tá? E, Juliano, você falou da questão de toda a dificuldade de leitura do mercado, onde esse book tático, né, poderia ter funcionado bem, né? Como é que foi essa alocação tática aí nesses primeiros meses de pandemia? Até recapitulando, lá em março a gente tinha acabado de liquidar a segunda emissão do fundo, que foi praticamente um re-IPO, né? O fundo ele veio para Rio Bravo com 35 milhões, a gente levou esse PL a 40 milhões e captou na segunda emissão de cota. No momento de forte correção, a nossa
principal cabeça foi: vamos entender o mercado, né? Se a gente for ver as outras crises que a gente passou, tanto, enfim, no mercado financeiro, a gente sempre vê que o piso nunca é aquele primeiro que o mercado encontra. Então, depois que a gente, enfim, teve a certeza e todos estavam fazendo na economia, o que ia ser injetado de dinheiro, fazer uma rodada com todos os gestores para entender o que cada um dos tijolos estavam sendo influenciados, né? Porque nesse momento o valuation ele fica muito difícil, ainda mais para a nossa gestão, que é super fundamentalista. Então ali a gente, depois de ter essa certeza, a gente alocou muito bem o fundo naquele momento, usando o nosso book tático e o book estratégico também, né? Em tijolos que a gente gosta. A gente alocou, então, por exemplo, em fundos de logística, principalmente, e fundos de laje corporativa, muito próximo de custo de reposição e muito bem descontados, tá? Então, a gente conseguiu alocar muito bem ali na última semana de março e depois, consequentemente, em abril. Bom percentual do fundo. Tá? Você comentou a questão do CRI, né? Quer dizer, a ideia é que vocês não tenham, como alguns FOFs têm, o CRI direto, né? Vocês adquirirem CRI no mercado, mas nada impede vocês terem fundos de recebíveis imobiliários, correto? Exatamente. Aliás, a gente gosta bastante de fundos de recebíveis. Se você for, a gente tem um guidance de ter, até por redução de volatilidade, e você ter um reloginho de rendimentos ali, um colchão alocado em fundos de CRI. Hoje, isso no portfólio está mais ou menos na casa... O início dele, mas assim, gestão Rio Bravo, então, é um curto espaço de tempo, não é? Guidance realmente, até se você for pegar e ler o regulamento, de ser um fundo que acompanha o IFIX e não efetivamente supera ele, tá? E com a vinda do fundo para Rio Bravo, a gente transformou esse fundo que tinha uma característica mais passiva, o que a gente acredita que para os investidores desse fundo especificamente não fazia muito sentido, em um fundo efetivamente de gestão ativa, tá? Não, legal, Juliano. E o que vocês estão vendo agora atrativo em termos de segmentos, ou até se você quiser citar algum fundo específico, né, dentro daquela ideia do que seria agora uma boa relação risco versus retorno? Né, naquele momento de crise e super estresse do mercado, muito se a gente for pegar mais ou menos 60% desse mercado são contratos atípicos, tá? De uma maneira geral, eles se mostraram muito resilientes, também muito por um guidance de maior e-commerce e consumo maior eletrônico. Hoje, o segmento de logística a gente acha que está um pouco caro, né, no mercado secundário, é o segmento que negocia com maior price to book value, mais ou menos no patrimônio líquido dos fundos, e o segmento de shopping e varejo. Teve, sim, algumas negociações, alguns descontos e alguns diferimentos dados, mas ali a gente conseguiu ver realmente a resiliência de muitos portfólios. Então, no segmento de lajes corporativas, a gente tem olhado alguns fundos que tiveram uma perda do seu valor da cota no mercado secundário, mas são tijolos premiums, né, muito bem localizados em regiões onde existem pouquíssimos terrenos para se construir, onde o potencial construtivo é super baixo. Então, são regiões que, enfim, independente do momento do mercado, que a gente deve passar por um momento um pouco de queda de PIB esse ano e depois volta de crescimento, onde obviamente isso tem impacto nas empresas, prazo eles têm seu valor e eles vão se apreciando. E o segmento de shopping e varejo, mais especificamente, varejo também, mas acho mais especificamente shopping, diferente da crise que a gente viveu lá em 2016, 2017, hoje a gente já vê os shoppings, fundo imobiliário, isso se traduz num retrovisor, né? Porque o que hoje o fundo, nesse mês, o que ele distribui é referente ao mês passado, mas até se a gente trazer alguns dados de vendas no varejo, hoje já
já está no período pré-pandemia. Tudo bem que existe aí uma questão de auxílio emergencial, mas a gente já vê uma melhora no NOI dos ativos, então a gente deve ver um ano de 2021 de, enfim, volta, e 2022 um ano, enfim, nos mesmos patamares de 2019. Então, a gente tem visto, obviamente, que o segmento de shoppings com bons olhos também para o longo prazo, tá? E acho que eu não posso esquecer do residencial, até para não ser... Tudo bem que eu sou enviesado, mas a gente também tem visto, não só residencial, mas teses novas no mercado com bons olhos. Se a gente for pegar especificamente o fundo de residencial, o segmento residencial lá fora, ele é um dos segmentos que negocia com menor dividend, um dos menores dividend yields, né? Então, a gente acha que no longo prazo, obviamente com a popularização desse segmento, nele. Também, como o Felipe explicou, acho que o fundo deles também adquire ativos a preços bem atrativos em relação ao que a gente vê de transação no mercado. E, Juliano, também já conversei aqui com outras gestoras, né, de grande porte, que tem outros fundos listados, fundos conhecidos, como é o caso da Rio Bravo, né? Permite que o FOF da Rio Bravo adquira fundos de gestão, administração da própria gestora, e nesse caso tem um limite, ou tem algum tipo de rebate de taxa de gestão, enfim? A gente tem, sim, né, o conflito de interesse aprovado em assembleia. Não existe nenhum limite por regulamento definido para uma local limite que varia dos 20% aos 25%. Tá? Bom, interessante. A gente ainda tem um tempo aqui para finalizar, até chegar aqui às considerações finais. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui agora para o Felipe, agora de novo, né, da parte residencial. T8, quer dizer, existe um risco até porque tem uma incorporação, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco desses possíveis, né, de fatores de risco aí de um fundo como o renda residencial aí da Rio Bravo. Legal, Thiago. Então, tentando seguir uma linha do tempo aqui para colocar um pouquinho dos riscos, a gente tem, sim, os riscos de incorporação de cada um dos projetos, né? A gente tem as nossas garantias, a gente tem a alienação fiduciária do terreno, a gente tem a alienação fiduciária das cotas da SPE e etc., mas corre o risco de uma incorporadora ter uma dor de barriga no meio do caminho e a gente ter que trocar essa incorporadora ou colocar outra para continuar o projeto. A gente tem as garantias para isso, mas, claro, isso demora um pouquinho mais de tempo até a gente receber as unidades, tem um atraso nas obras e talvez tenha até um risco de dividendos no meio do caminho. Mas é um risco super remoto que mas é importante, sim, a gente colocar na mesa. A gente colocou todas as garantias para se prevenir desse ponto. Nas locações, onde a gente planeja aí os nossos yields um pouquinho mais gordos, a gente conta com as locações de short stay. Hoje a nossa tese ela tem entregas no começo do ano que vem, final de 21, começo de 22, etc., que acaba que a gente sai um pouquinho do coronavírus, que impactou muito as operações de aluguéis de temporada, né, os short stays. Então, a gente até colocou na oferta anos, por exemplo, para mostrar para os cotistas que a gente tem essa gordura extra de dividendos aí, que são os dividendos maiores que a gente tem no fundo, essas operações em específico. E, claro, tem riscos de mercado como um todo, né? Taxas de inflação super altas, incentivos econômicos para construções de novas unidades que possam sair daqui da capital e ir para outras regiões onde a gente tem hoje menor poder de barganha, menor poder de entrada também. Então, isso dificultaria também um pouquinho a originação dos nossos ativos. Mas, claro, tudo isso faz parte da nossa gestão e se isso acontecer, claro, a gente tem que tomar frente disso e tentar sanar esses riscos o mais rápido possível. E da própria locação tradicional, né, o morador, né, que paga mensalmente, também tem a gestão da inadimplência, né? Então, essas estimativas que vocês fazem já tem dentro ali das premissas ali um certo grau de inadimplência, né? Correto?
Certamente. A gente tem desde uma contingência operacional em caso de inadimplência ou gastos extras na operação de cada um desses ativos, até algumas reservas, né, a gente chama de FRA, né, que é um percentual para reposição dos ativos, para fazer uma manutenção, algo nesse sentido, e um rent management também, mais 1% em cima de tudo isso, para a gente se manter ainda mais conservadores nas nossas premissas, fora 100% em cada um dos ativos, para não considerar que a gente vai estar sempre 100% cheio e não vai nunca ter vacância. Então, a gente está também nos nossos estudos de viabilidade. Sim, falei aqui da inadimplência, mas claro, acho que o risco maior também é, claro, o risco, esquecemos aqui do risco de vacância, então dentro das simulações aí, que foi apresentado para os cotistas, né, que participaram da oferta, já, obviamente, tem que ter uma vacância média ao longo do tempo, que isso é normal, até pelo ciclo que a gente está conversando aqui. Bom, pessoal, então a gente chegou realmente no final aqui da nossa entrevista, acho que cumprimos aqui o nosso objetivo. Então, para a gente poder encerrar, eu gostaria que vocês fizessem, então, as considerações finais, de repente, algo que a gente não, que seja importante, que não temos comentado aqui durante a entrevista, então vou aproveitar o gancho. Então, Felipe, por favor, aí, as tuas considerações finais. Tiago, acho que a gente cobriu bem aqui todos os pontos, acho que conseguimos explicar bem a tese do fundo, qual é o nosso objetivo, o que a gente busca em termos de ativo. Queria agradecer, principalmente, tomar esse tempo então, para agradecer a você a oportunidade de participar e explicar um pouco dessa tese para os nossos investidores. Maria, obrigado mais uma vez. Valeu, Felipe. Então, a gente agradece novamente aí a tua... Enfim, primeira vez aqui com vocês, Thiago, o convite, e acho que deixar uma mensagem que, enfim, os fundos imobiliários, ainda mais nesse atual patamar de Selic e também de taxa de juros que a gente viu lá para trás, os investimentos imobiliários, enfim, fundos imobiliários, eles se tornam realmente muito atrativos para o investidor, enfim, se comparado ao mercado de REITs lá fora, né? Se a gente for pegar o mercado de REITs, está na casa de trilhões de dólares, enquanto o mercado brasileiro a gente ainda está nos bilhões. Legal, Juliano. Então, a gente também agradece aí a tua primeira participação aqui no nosso programa de entrevistas. Então, de novo, queria agradecer aqui a área de R da Bela. Então, de novo, você que tem alguma dúvida aí, é só lá acessar o espaço RI dos fundos lá no Clube FI. Enfim, então, um grande abraço para todos, um grande abraço aí para a nossa audiência e até o próximo programa. Até mais!